Aqui eu coloco nas minhas aulas, né, da questão, principalmente da prescrição. Eu vejo, e eu trouxe para cá, porque, por exemplo, a medicina do esporte, ela trabalha muito com estética, assim, desse contexto. E como a prescrição assertiva melhora algumas queixas, algumas questões estéticas. Por que eu falo queixa de estética? Porque eu já tenho meninas que me procuraram para consultoria para corrigir escápula. Você, quero usar um vestido com decote posterior, mas eu acho minha escápula muito pontuda, muito não sei o que, sabe, a terminologia que elas utilizam, tá? E assim, aqui, peguei essa imagem, era por exemplo, assim, grupo de emagrecimento, 21 dias com a Milena. Emagreça de 3 a 5 quilos e treine 10 minutos por dia em casa. Já teve fase na minha vida de eu criticar absurdamente, que absurdo, tá enlatando o treinamento, blá blá blá, né? Mas talvez seja uma porta de entrada daquelas pessoas que não gostam de fazer exercício começar a fazer, né? Porque ela interpreta, poxa, 21 dias, tá, não vou treinar o resto da minha vida, vou ver, é um período, posso fazer 10 minutos por dia? Acho que dá, né? Posso treinar em casa? Legal, porque não vou precisar ir na academia, não vou ter que deslocar, pegar trânsito, estacionar, pagar, colocar roupa de ginástica que fica marcada nas gordurinhas, enfim. A pessoa se sente mais à vontade, começa a fazer pequeno, começa a se sentir bem de cumprir aquelas metas, e aí engaja em programas de exercício, vai para a academia e encontra outros profissionais, tá? Então por isso que eu falo que tem esse poder. Mas o que falha é na especificidade. Tanto especificidade naquela prescrição referente às questões posturais, propriamente ditas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vê, emagreceu? Emagreceu. Tanto é que fica mais visível, principalmente o bordo medial escapular, que está mais aparente. Mas aqui, ó, aqui nem estava tanto. Por quê? Porque tinha mais tecido adiposo. E o tecido adiposo realmente camufla as estruturas corporais, os acidentes ósseos, tá? Quando a pessoa emagrece, fica mais evidente. E outra coisa, olha aqui. Toda a circunferência de quadril era por conta de tecido adiposo. Quando ela emagrece, ela perde quadril. Então o que seria interessante? Aquela questão que a gente fala, né? Recomposição corporal. É perder gordura mantendo a massa. Tá? Mantendo a qualidade do físico, né? A qualidade muscular preservada seria interessante nesse contexto. Tá? Então por isso que a gente fala dessa individualização desse conhecimento nesse quesito. Tá? No bodybuilding, olha que interessante. Eu falo bastante com o Pajé, que é do bodybuilding. E ele fala assim, o árbitro, ele não sabe fazer uma avaliação postural, ele vê as proporções musculares, tá? Mas às vezes a pessoa tem uma discrepância tão grande que isso salta aos olhos e rouba a atenção. E hoje em dia os árbitros, eles sabem muito mais dessa questão postural, tá? Eles entendem um pouco mais, eles sabem falar, que antigamente ninguém sabia que falar escápula, tá meio estranho o ombro dela lá, hoje sabe a anatomia do bodybuilding, tá? Então hoje tem esse tipo de informação. Beleza. Aqui, ó, olha que coisa interessante, tá? A gente pode levar para duas considerações bem bacanas com relação à compreensão da análise de postura associada à cinesiologia. O braço dela está um pouco mais abduzido, tá? Do que 30 graus. Então, olha só. Se eu pegar aqui, eu vou fazer a avaliação do ritmo escapulohumeral. O que é o ritmo escapulohumeral? Justamente isso, ó. Aqui o braço está próximo, colado no corpo, posição anatômica. Quando eu começo a movimentar, escápula parada. Lembra que eu falei para vocês, depois de 30 graus, a cada, mais ou menos, tá? 2 graus de abdução, a escápula faz esse movimento aqui, ó, para acompanhar. Tá? Ela abduz um pouquinho, vem para cá e vai rodando. Até que eu faça a 180 graus de flexão de ombros, de abdução de ombros, 60 graus do movimento
acontece na articulação escápulo-torácica e 120 na articulação glenohumeral, tá? Da glenoide com a cabeça do húmero. Beleza. Então a escápula ela tem que fazer isso aqui, ó. Se eu abduzo e a escápula roda para dentro, o que acontece? É uma ineficiência de um músculo que faz essa ação. E o músculo que faz essa ação, geralmente são 3, mas tem um que é o mais responsável que eu já falei. Serrátil anterior. Tá? E o serrátil anterior, qual que é a função? Além de fazer a rotação superior, ele faz o quê? Ele gruda a escápula contra o gradil costal. Aqui, ó, o gradil costal está desgrudado e a escápula rodou inferior. Então a gente tem a ver com as duas funções da escápula. E quando a gente pensa em estética, a gente vai fazer uma avaliação aqui, que é a avaliação do ritmo escápulo-humeral, tá? Por que eu falo isso? Olha que interessante, ó, para eu fazer movimento de braço, quando eu faço uma elevação lateral, a escápula tem que fazer isso aqui, ó, tá? Olha que interessante. Por quê? Olha que legal. O músculo, para ter eficiência de contração, ele tem que ter uma relação de força-comprimento. Então o músculo, quando ele está na posição de repouso, ele tem uma condição ótima de fazer força. Quando o músculo está muito alongado ou muito encurtado, ele perde a condição ótima de fazer força. Tá? Ou seja, qual que é um dos objetivos do meu ritmo escápulo-humeral? Olha que interessante, se eu pensar no deltoide, tá? Tem o deltoide e os músculos do manguito também. Por isso que manguito, não adianta fazer isso aqui na polia. O manguito, eu tenho que trabalhar a escápula. Porque se a escápula está assim, ó, está mais próxima, ou está assim, esse manguito está numa condição encurtada. Então eu tenho que posicionar a minha escápula para quê? Porque o que é o manguito? Né? Eu tenho o músculo supraespinhoso, o músculo infraespinhoso, né? Tem a espinha da escápula, os dois músculos aqui, e o músculo subescapular. E aqui na borda interna tem o redondo menor. Então são músculos escápulo-humerais. Então eu tenho que ter um bom posicionamento da escápula para movimentar meu húmero, para esses músculos me ajudarem a aumentar a coaptação da cabeça do húmero na minha glenoide. Se a minha escápula não está estabilizada, eu não vou ter deficiência. Não adianta fazer só o movimento osteocinemático porque a minha escápula não está ofertando a melhor relação força-comprimento para que o manguito exerça a sua função. Excelente. Tá? Então, ótimo. Quando eu vou fazer, olha, por exemplo, o deltoide. O deltoide, ele tem inserção no tubérculo deltoide do húmero e tem inserção proximal ou origem no acrômio da escápula. Tá? É aqui. Quando eu vou elevando o braço, a escápula roda superior. Quando eu encurto na extremidade distal, a proximal se alonga. E o comprimento do músculo ele se torna mais eficiente por um arco de movimento maior. E aí eu consigo prosseguir para uma amplitude de movimento maior numa condição contrátil no deltoide mais eficiente. Agora, se chega uma pessoa, chega um indivíduo que tem a escápula nesse formato, olha que interessante. Eu já começo com a extremidade proximal encurtada. E a partir do momento que eu vou contraindo, esse músculo já perde eficiência de contração muito precocemente. E é aquela pessoa que fala, meu deltoide não desenvolve, meu deltoide não consigo ganhar ombro, desenvolver meu ombro. E não adianta socar exercício querendo fazer isso aqui, que os exercícios que a gente faz isso aqui, né? É os movimentos osteocinemáticos. Se eu não controlo o movimento da escápula. Por isso que a gente fala, a contração muscular, os exercícios têm que partir numa boa condição do eixo central do corpo para o apendicular, do eixo axial para o apendicular, da coluna torácica, que é a base de apoio da escápula, da articulação escápulo-torácica e, por fim, da minha glenohumeral. Tá? Então, por isso que a gente observa essa questão.